Muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar com aqueles que antes querem estar numa igreja evangélica com outros irmãos a estudar a Palavra de Deus do que aproveitar o domingo de manhã para passear, para espairecer, para descansar. Mas espero eu costumo dizer, espero que tenham escolhido a melhor parte. Apesar de ser eu o ministro da Palavra de Deus nesta manhã, creio que lendo a Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, é sempre a melhor parte em relação a qualquer outra opção que nós possamos fazer ao domingo de manhã. Ora bem, eu tenho por hábito nos últimos meses aqui convosco falar-vos de algumas personagens bíblicas pouco conhecidas. Algumas personagens que têm até nomes pouco recomendáveis, no entanto, têm uma prática, têm uma vida, têm um ministério altamente recomendável. Falei-vos, já há uns meses largos, falei-vos de Tíquico, falei-vos de Epafrodito. Talvez não se recordem, mas Tíquico era aquele homem que o apóstolo Paulo enviou com uma carta, aparentemente uma coisa pouco importante, mas vimos que este homem fez outras coisas muito, muito importantes para aquela época, para aquelas pessoas. E também o Epafrodito foi um homem que esteve quase à morte para levar não uma carta, mas um pouco de dinheiro para o apóstolo Paulo. São homens que não marcaram muitas pessoas, não têm um nome muito famoso, mas também nós. E por isso é que eles são boas lições para nós. Também nós não vamos influenciar assim tantas pessoas à nossa volta. Nós não seremos, muito provavelmente, pessoas que se vão ser conhecidas daqui a várias gerações. Se o Senhor não vier antes, provavelmente daqui a pouco mais de 100 anos, os nossos descendentes, as gerações futuras, possivelmente nem terão grande consciência da nossa existência, mas nós podemos marcar algumas pessoas, poucas, mas de uma forma decisiva e positiva. E foi o que estes homens fizeram. Tíquico, Epafrodito, e este homem que eu vos quero falar hoje tem um nome parecido com o de Epafrodito. Qual é a personagem bíblica pouco conhecida? Se é pouco conhecida, se calhar, mas acho que sabem. Uma personagem bíblica pouco conhecida que tem um nome parecido com o de Epafrodito. E até quem é que confundou os dois? Quem é? O nome começa igual. Até meio do nome, até mais meio do nome é igual. Epáfras, muito bem, obrigado, Epáfras. Queres falar de Epáfras? Parece que Epáfras, mas que lições é que se pode tirar de Epáfras? Muitas lições. Podemos ir a Colossenses capítulo 1, só para verem como conseguimos tirar lições até de nomes muito menos sugestivos. Falei já há alguns anos, e se Deus quiser poderei falar aqui, do último nome que o apóstolo Paulo refere nas suas epístolas, sem contar com o Senhor Jesus Cristo. Sabem qual foi o último nome? É um nome que é muito querido. Qual é? A Sara sabe. Então, qual é o nome que é muito querido a mim? Daniel. Não é Daniel. Não, também não é matemática, não. É Cláudia. Cláudia é o último nome, que é o nome da minha esposa, é o último nome que o apóstolo Paulo escreve nas suas epístolas, sem ser o do Senhor Jesus Cristo. E aparentemente aparece lá um nome ali perdido no meio, mas temos lições também muito preciosas que poderemos noutra ocasião tirar. Então, em Colossenses, nós lemos sobre este Epáfras. Reparem, estes nomes, também costumo dizer que são nomes pouco recomendáveis. São nomes esquisitos, nomes, vamos ser sinceros, nomes feios, nomes que ninguém se lembra de dar aos filhos, ou sugerir, não é? Mas eu tenho quase a certeza que há de haver aí, principalmente no Brasil ou noutros países assim, em que dão nomes mais esquisitos, há de haver algum crente que dê o nome às suas filhas, daqueles nomes esquisitíssimos de Romanos 16. Tenho quase a certeza, hei de procurar sobre isso, mas tenho quase a certeza que há alguém, um crente que
que tendo duas filhas gêmeas chamam-lhes Trifena e Trifosa. São nomes de duas irmãs que eu já vos falei aqui creio que já vos falei delas, Trifena e Trifosa, de Saldaia, Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor, de Saldaia, a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. São nomes esquisitos, e às vezes, mas não é brincadeira, às vezes há crentes que vão, na minha opinião, um pouco mais longe do que aquilo que eu iria, a dar nomes bíblicos aos filhos, depois podem pôr sobre eles uma carga muito forte e até ter um efeito contraproducente. Mas é muito importante, e sei que muitos gostam de dar nomes bíblicos, eu acho que também devemos fazer, nomes até pouco comuns, que isso até pode gerar uma oportunidade para partilhar o Evangelho. Eu lembro de um irmão nosso que dizia que os nomes dos filhos, quando dizia o nome dos filhos, por vezes gerava oportunidades de expor a sua fé. E é importante nós também termos essa consciência e até quando damos nomes aos nossos filhos, temos consciência do que é que os nomes significam e do benefício que lhes pode trazer. Eu, por exemplo, ainda em relação aos nomes, que é importante, os nomes dizem muito, dizem mais até dos pais do que dos filhos. Os pais é que põem o nome aos filhos. E às vezes há pessoas que dão nomes que até é um absurdo, é um escândalo, é quase pôr um estigma sobre aquela criança. Mas lembro-me deste nome, do Timóteo. Timóteo, que teve um nome, e se calhar ali o nosso Ruben Timóteo, não sabe o que é que significa Timóteo. Não? Sabe? Então diz lá. Não sabe. Sabes não quer dizer. Ou não se lembra. Honra a Deus. Ou Deus honra. E eu posso imaginar o Timóteo quando era jovem, quando era crescia, e no caso do Ruben Timóteo tem dois nomes que é mesmo o ideal para ele perceber quando os pais estão chateados com ele, dizem os dois nomes, não é? Não certam de voz. Mas quando a sua mãe ou a sua avó, porque parece que o pai de Timóteo ou não estava presente, ou já tinha partido, ou pelo menos em termos espirituais não estava presente, quando chamavam o nome dele, diziam honra a Deus. Honra a Deus. Ora, o que é que fizeste? Estás a honrar a Deus? É importante também os nomes. Este homem, este Epáfras, pelo que o nome dá a entender, não seria, agora passado Epáfras, não seria provavelmente alguém de famílias de crentes. O Epáfras será um diminutivo, não será o mesmo que o Epafrodito, porque o Epafrodito era de Filipos e este era de Colossos, não creio que fosse o mesmo, mas Epáfras é uma abreviatura de Epafrodito. E como eu vos disse quando falei de Epafrodito, Epafrodito significa alguém dedicado a Afrodite, à deusa, a falsa deusa do amor. E este Epáfras seria uma abreviatura. Muito provavelmente este Epáfras era uma pessoa que não era de famílias de crentes. Era de uma família pagã, como era o normal, o usual naquelas regiões antes de serem afetadas pelo Evangelho e a graça de Deus. Ele viveria ali em Colossos, que é na atual Turquia, uma cidade perto de Éfeso, perto de Laodiceia e perto de Hierápolis. Havia ali um triângulo de cidades muito próximas uma das outras, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Isto vai ser importante aqui um bocadinho. E ficava a algumas escassas centenas de quilómetros de Éfeso. Isto vai ser importante aqui um bocadinho. Então, ele muito provavelmente não cresceu num lar onde a palavra de Deus era valorizada. Que foi o que Timóteo teve. Timóteo teve isso. Epáfras não teve. Mas isto mostra-nos, estes dois exemplos, mostra-nos como o braço salvador de Deus não é curto. Ele pode alcançar qualquer um. Pode alcançar aquele que desde a sua meninice conhece as sagradas letras, como Timóteo. Como pode salvar aquele que nasceu num lar pagão? Um lar onde a palavra de Deus nem era conhecida. Onde o nome de Cristo nem sequer era conhecido, nem sequer era mencionado. E vamos ver como é que ele chegou ao conhecimento do Evangelho. Vamos ler então aqui algumas passagens onde fala do nome dele.
lemos aqui em Colossenses 1, 7. Mas podemos ler ainda o versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, e como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual vos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Esta é a primeira passagem que nos diz que foi de Epáfras que eles aprenderam o Evangelho. Mais à frente, nesta mesma epístola, lemos em Colossenses 4, versículo 12. Colossenses 4, 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Por isso é que eu vos falo destas duas cidades, falei-vos há um bocadinho. Mais à frente, há uma outra passagem, numa epístola, que foi escrita na mesma altura, que é Filémon. Filémon, pois não tem capítulo, Filémon, versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. E são estas as passagens que eu tenho para vos ler. Imagina uma outra que não fala de Epáfras diretamente, mas penso que é importante para os acontecimentos na vida de Epáfras, e a vida de Epáfras está intimamente ligada a esta igreja de Colossos. Estava então a dizer-vos há pouco que o braço da salvação de Deus pode alcançar qualquer um. Pode alcançar o que conhece a palavra de Deus desde a sua meninice, como pode alcançar aquele que nunca ouviu falar de Cristo. Até pode salvar o maior opositor do Evangelho, o apóstolo Paulo, o principal dos pecadores, o homem que perseguia a igreja. Pode salvar qualquer um. Mas nós que temos esta possibilidade, nós que temos, neste caso, a Sara e o Miguel têm um filho que podem, desde a sua meninice, criá-lo ouvindo a palavra de Deus. É um grande privilégio, um privilégio que nenhum pai deve descurar. É um grande privilégio que estas crianças têm e que deve ser abraçado com grande fervor e com grande dedicação, porque estou convencido que é a maior missão que os pais têm, aqueles que têm filhos têm neste mundo, que é de ganhar os seus filhos para Cristo e torná-lo sábio desde a sua meninice, conhecer as Sagradas Letras para que possa torná-lo sábio para a salvação. Mas então, avançando então um pouco para a vida deste Epáfras. Como é que eu creio que o Evangelho chegou a Colossos? Atos 19. Nós em Atos 19 vemos como é que o Evangelho chegou a Éfeso. Então, Atos 19. Paulo vai na sua terceira viagem missionária e lemos assim. Vamos ler só parte do versículo 1, Atos 19, 1, e vamos passar depois logo para o versículo 8. E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E agora tem ali um episódio em que ele fala com uns discípulos que só tinham ouvido falar do batismo de João, mas esta parte não é importante para o que eu quero dizer. Então, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus.
Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tirano não é uma pessoa que tinha a mania que mandava, é o nome de uma pessoa, por isso é que está ali. Só que provavelmente houve algum homem chamado Tirano que era um tirano, e daí veio a palavra tirano que nós usamos no nosso vocabulário. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos, reparem, é importante esta expressão, todos que habitavam na Ásia, atenção, Ásia não é China, Japão, Indonésia, Médio Oriente, é Ásia, muitas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, quando fala da Ásia Menor, que é a Turquia. Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo de Paulo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ou seja, coisas extraordinárias que Deus fez através do apóstolo Paulo. Vamos ficar por aqui. O que é versículo 10? Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, gerou-se ali um movimento tal, gerou a curiosidade. E este era o propósito de Deus. Havia estas maravilhas que era para despertar a atenção, para confirmar a veracidade do Evangelho. E as pessoas ouviam a falar destas coisas. Olha, em Éfeso há um homem que está a anunciar coisas, uma nova mensagem, e ele faz coisas espantosas, maravilhas extraordinárias. Então muita gente, o que é que acontecia? Vinha ter a Éfeso e ver o que é que se passava. Provavelmente muitos vinham pela curiosidade dos sinais, dos milagres, mas depois ouviam aquela mensagem transformadora de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, da sua morte e da sua ressurreição, que é a única forma pela qual nós podemos ser reconciliados com Deus. E muitas pessoas eram salvas. E creio eu que Epáfras, não sei se vocês têm um mapa fácil de projetar, não faz mal, mas quem tem Bíblias muitas vezes tem os mapas aqui no fim. Os meus mapas aqui no fim não são grande coisa, estão assim um bocadinho, são muito antigos e não dá para ver lá muito bem, mas dá para perceber aqui, num destes mapas das viagens de Paulo, tem Éfeso, que fica ali junto ao mar, e tem Laodiceia e Colossos um pouquinho afastados, talvez alguns 100 ou 200 km de distância. Claro que 100 ou 200 km não se faz hoje, como hoje em dia, em 2 horas. Demorava-se largos dias para chegar, mas era tal o interesse que despertava tudo isto. Paulo esteve ali durante 2 anos, não é? 2 anos, e durou isto por espaço de 2 anos. Paulo esteve ali 2 anos e muita gente ouvia falar daquilo, ouviam a mensagem transformadora, ouviam falar destas maravilhas extraordinárias, e então iam lá. E provavelmente Epáfras de Colossos ouviu falar disto e lá foi. Ou poderá ter ido em negócios, outra razão qualquer, terá ido lá. E estando lá, pensou o quê? Isto é extraordinário. Eu não quero ir a mais lado nenhum. Eu vou ficar aqui. Um pouco como diziam os discípulos no Monte da Transfiguração: bom é estarmos aqui. Não é? Passamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Então vou estar aqui. Por mim ficava aqui para sempre. Um pouco como eu quando era novo, ia para os acampamentos e saía de lá, estava lá e dizia: agora queria ficar aqui para sempre, não quero ir a mais lado nenhum, é tão bom. Só que a vida real, o nosso dia-a-dia, não é acampamentos, não é no Monte da Transfiguração, é vir cá abaixo. E quando os discípulos desceram do Monte da Transfiguração, estava cá um endemoniado, cá em baixo, que o Senhor expulsou o demónio. Portanto, há situações no nosso dia-a-dia, é nelas que nós temos de viver, não é sempre nestas experiências de topo da montanha,
da transfiguração, de experiências de acampamentos, retiros ou reuniões, congressos. Não é, o nosso dia-a-dia não é feito disso. É feito de vivermos a nossa vida de uma forma quieta, sossegada, aproveitando todas as oportunidades para pregarmos o Evangelho. E foi isto que este homem fez. O que é que ele fez? Pegou no Evangelho, na mensagem transformadora, e levou-o para onde? Para a sua terra. Levou-o para Colossos. E lá pregou a palavra. E lá almas se converteram. Por isso é que ele diz aqui em Colossenses capítulo 1: como ouvistes de Epáfras. Versículo 7. Colossenses 1:7. Como aprendestes de Epáfras. E diz antes: desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras. E esta igreja em Colossos foi uma igreja criada biblicamente, que é: alguém ouve o Evangelho, leva o Evangelho para a sua terra e ali funda uma igreja. Infelizmente. E era assim que se fundavam igrejas no tempo do nosso irmão Fontoura, do nosso irmão Sobral, do nosso irmão Ribeiro, do nosso irmão Carlos Alves. No século passado se fundavam igrejas. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das igrejas que se têm formado, e graças a Deus porque há pessoas dedicadas em abrir trabalhos e pregar a palavra de Deus noutras localidades, mas muitas vezes é uma igreja que se divide e vai-se abrir outro sítio, em vez de crescer de uma forma natural, em que há alguém que ouviu o Evangelho numa outra localidade e começa lá uma igreja local. Era assim que se fazia antigamente. Hoje em dia, infelizmente, para grande tristeza minha, já não é tanto assim. Muitas vezes são igrejas que se dividem, que já são pequeninas, as nossas igrejas lá, ainda assim, chateiam-se uns com os outros e vão, olha, vamos para ali, vamos para ali. Não é essa a forma bíblica das igrejas crescerem. Porque o número de igrejas cresce, mas não as igrejas verdadeiramente crescem desta forma. Mas é assim que ele fez. E reparem numa coisa interessante. Epáfras levou o Evangelho para Colossos, começou ali uma igreja local, mas o que é que diz em Colossenses 4? Ele fala de outras duas localidades, ou seja, havia também, ele levou também o Evangelho, depois de ir para Colossos, levou o Evangelho para Laodiceia e para Hierápolis, em Colossenses 4:13. Porque lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Ele não se contentou só ali. Vamos fazer aqui uma igreja grande, com muitos membros, e depois os que são de longe, olha os que vêm cá. Não, vamos tratar de levar o Evangelho também lá. Esta é a forma bíblica vemos as igrejas a serem criadas. Graças a Deus por este nosso irmão Epáfras. E vamos ver aqui algumas características deste homem. Capítulo 1, versículo 7. Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Isto não são títulos, são atributos deste homem. Isto não aparece ali pastor, não aparece apóstolo, não aparece esses títulos pomposos. Porque isto não se aprende em nenhuma escola bíblica. Nada contra as escolas bíblicas. Mas não se aprende em escolas bíblicas. Ninguém anda a dizer, olha, eu sou o amado conservo, ou sou o fiel ministro. Os outros é que dizem isto das pessoas. Eu não sou muito apologista de títulos. Até já costumo dizer que nunca vemos na palavra de Deus, por esta ordem, atenção, por esta ordem, apóstolo Paulo. Vemos sim, Paulo, apóstolo. Paulo não ostentava apóstolo como título. Era aquilo que ele fazia. Era Paulo, eu sou Paulo e sou apóstolo. Porque fui enviado, porque apóstolo significa enviado por Deus. Eu não sou, como vos disse, já devem ter percebido, não sou muito apologista de títulos, mas sim das funções. As funções da igreja existem. Existem funções de ministros da palavra de Deus. E este homem é um amado conservo. Isto é extraordinário.
Amado, ele era amado porque os crentes gostavam dele, os crentes reconheciam o seu trabalho, e é conservo. Conservo é que serve como... Paulo não o trata como se fosse um subalterno. Conservo significa servir em pé de igualdade. Como eu digo, eu sou concidadão, sou vosso concidadão, ou seja, sou cidadão português em pé de igualdade convosco. Conservo. Servia juntamente com Paulo. Paulo podia dar-se uns ares de grandeza. Eu recebi revelações do Senhor Jesus Cristo. Eu até subi ao céu e vi coisas extraordinárias, que nem coisas inefáveis, nem convém falar. Podia ter-se numa grandeza tal que chamava Epáfras o meu moço de recados, o meu subalterno. Não, conservo. E é um fiel ministro de Cristo, ou seja, era alguém que pregava a palavra fielmente, ou seja, não começava a dizer, o Paulo diz isto, mas isto não é bem assim, é desta maneira e daquela. Era um fiel ministro. Isto vai ser importante daqui a um bocadinho quando virmos o que é que ele fez mais. E ele, aqui no versículo 8, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Ou seja, levou notícias positivas destes colossenses a Paulo e ele dava graças. Mas vamos ver daqui a um bocadinho que não disse só coisas boas. Vamos ver daqui a um bocadinho algumas coisas más. E essas coisas más que ele disse levaram a que Paulo escrevesse esta epístola. Já vamos ver. Ainda algumas características deste homem. Eram um fiel ministro, era um amado conservo, e diz aqui, Colossenses 4,12, saúdo-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. É dos vossos, servo de Cristo. É dos vossos, ou seja, creio eu que isto significa que ele era lá de Colossos. É muito importante esta expressão, é dos vossos. Ou seja, os colossenses sabiam que Epáfras era alguém com quem podiam contar. Não alguém, olha, ele vai ali, mas olha, a gente nem sabe bem se ele é daqui da nossa igreja ou não, que ele aparece às vezes. Pois é triste que alguém numa igreja, a sua presença na igreja seja de tal forma pouco assídua, pouco representativa, que as pessoas pensam, eu nem sei bem se ele vem cá às vezes, mas a gente nem sabe se a gente quer fazer alguma coisa, o melhor é nem contar com ele. O Epáfras sabia se podiam contar com ele. Eu, quando era bastante jovem, na minha adolescência, nos meus 20 e poucos anos, eu corria às reuniões todas. Também ia a muitas igrejas. Alguns que a família Silva lembra-se certamente de mim, ia muitas vezes a Espinho. E ia ao VAR, ia outras às reuniões jovens. Mas se alguém perguntava de que igreja era, não havia dúvidas. Eu era da igreja local em Estarreja, não havia cá dúvida. O Daniel, não, ele às vezes vem, às vezes não está. Não havia dúvidas. E quando era preciso alguma coisa, lá estava eu. Agora, há pessoas, infelizmente, e nenhum de nós devia ser assim. Eu nem sei se posso contar com ele para nada. Com Epáfras podiam contar. E não era contar só para coisas materiais. Contavam com ele para algo muito importante. Já vamos ver daqui a um bocadinho. E ele é dos vossos, servo de Cristo. E eu quero ler sobre ser servo de Cristo, Gálatas 1, rapidamente, Gálatas 1. Se não conseguirem acompanhar, não há problema, que ele vai projetar. Gálatas 1, versículo 10. Exatamente, versículo 10. Porque persuado eu, agora, a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Reparem agora nesta expressão. Porque se estivessem ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, é só aqui, o servo de Cristo. Quem anda a agradar aos homens não é servo de Cristo.
Ser servo de Cristo implica muitas vezes dizer coisas que não são agradáveis. Dizer coisas que mexem com as pessoas. É assim, não é ser desagradável só por ser, desculpem lá, estúpido, mal educado com as pessoas. Não é isso. Na exposição do Evangelho, nós não podemos ser agradáveis. Dizer, tu és tão maravilhoso que Deus não pode viver sem ti, dá uma chance para Jesus. Essa mensagem é agradável, de facto, mas não salva ninguém. A mensagem que salva incomoda o pecador. Deixa o pecador incomodado com o seu pecado. Deixa o pecador ciente de que precisa de um Salvador. E por vezes as pessoas gostam de ser agradáveis com as pessoas, passar aqui um momento de boa disposição, a rir, fazer, gesticular, saltar e tal. E depois a mensagem não salva ninguém. Isso não é ser servo de Cristo. Eu não estou a dizer que os cultos devam ser tristes como um velório. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Às vezes digo que, infelizmente, a ceia do Senhor, quando celebramos a ceia do Senhor, por vezes há quase um espírito tão pouco alegre que até me incomoda um pouco. Claro, estamos a celebrar uma morte, estamos a celebrar algo, uma morte, mas de alguém que ressuscitou. Claro que os cultos devem ser com reverência, não devemos ir para o campo da palhaçada, do espalhafato, porque isso é o que as pessoas gostam de ânimo, gostam de se sentir bem, mas nós não vimos aqui para nos sentirmos bem, vimos aqui para sermos confrontados com coisas que não estão bem na nossa vida, de forma a mudarmos, a vivermos de uma forma mais condizente com o que a palavra de Deus ensina. Então, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E era o que este homem era. Era um servo de Cristo. Era alguém que, quando era preciso pôr o dedo na ferida, quando era preciso dizer algo que não ia agradar às pessoas, ele dizia na mesma. Ele não pensava, eu até ia falar disto, mas se eu falar disto, fulano, que até contribuiu bastante aqui para a igreja, se calhar não vai gostar e depois deixa de vir, deixa de contribuir, deixa-me estar caladinho, que é melhor. Não, ele dizia o que tinha a dizer. E reparem na expressão que ele diz a seguir: combatendo sempre por vós em orações, para que os conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Combatendo sempre por vós. Eu admito, infelizmente, não sei o que é isto de combater em orações. É orar ao ponto de ser um combate, de ser uma luta, de ser difícil. Mas ele combatia por vós em orações. E como é que Paulo sabia disto? Porque ele foi ter com Paulo. Paulo estava preso, e nós lemos isto em Filémon, versículo 23, saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão. Epáfras estava preso com Paulo. Não é que Epáfras foi a Roma, andava lá a roubar no mercado e, olha, cadeia contigo. Não. Epáfras foi ter com Paulo. E atenção, ir ter com Paulo à prisão onde ele estava não era como chegar ali a um estabelecimento profissional de custóias. Olha, quero visitar fulano tal, olha, deixei o cartão de cidadão, não sei o quê. Eu sinceramente não estou muito por dentro de como é que é visitar os presos, mas não é uma coisa assim tão complicada quanto isso, mas ali era muito complicado. Estava lá enfiado num buraco na prisão do Palácio de Roma, e em condições horríveis, mas Epáfras foi ter com ele. E foi ter com ele porquê? Porque esta epístola que Paulo escreve, ele escreve a alertar para o perigo das falsas doutrinas. Ele fala aqui, Colossenses 2, nós até temos aqui um título que não é inspirado, mas ele diz assim: advertência acerca das falsas doutrinas, porque havia aqui várias pessoas que estavam a tentar deturpar o Evangelho, estavam a infiltrar-se. Não temos tempo agora para explorar muito isso, mas
estavam a infiltrar-se ali doutrinas falsas que estavam a corromper o Evangelho. E o Epáfras pensou, isto não pode ser assim. Porque ele era um fiel ministro. E ele era uma pessoa que estava preparada para, ouvindo o erro, ele detectar o erro. Porque, infelizmente, há pessoas em muitas igrejas por aí fora que a sua firmeza na palavra de Deus, o seu conhecimento da palavra de Deus, não é aquele que deveria ser. E tanto faz vir um pregador pregar a palavra fielmente, como meter lá pelo meio coisas que são erradas, e passa a expressão, ele papa tudo. Alguns papam tudo, não conseguem discernir corretamente o que está certo e o que está errado. Porquê? Porque não estão, como ele diz, arraigados e sobreedificados na fé. Agora estou a tentar ver qual é a passagem. Já uma passagem que ele diz arraigados e sobreedificados. Ou seja, estão mesmo bem firmados no que a palavra de Deus ensina. E o Epáfras estava. E o Epáfras, como estava a ouvir aquelas coisas que já estavam a começar a entrar na igreja, essas ideias erradas, e preocupado vai ter com Paulo. Ou seja, imaginem só a preocupação deste homem. Está ali em Colossos, Paulo está preso em Roma, e o que é que ele faz? Temos de fazer alguma coisa quanto a isto. Eu não consigo sozinho. Foi ter com Paulo a Roma. Imaginem, Turquia até Itália, Roma, não havia muitos aviões disponíveis na altura, claro, não havia avião, tinham de ir a pé, de barco, o que fosse. Predispôs-se a estar preso com Paulo para lhe contar o que se passava. E não era só contar, é aqui que Paulo testemunha o amor que ele tinha por aqueles crentes, porque eu dou testemunho combatendo sempre por vós gerações, porque vos conserveis firmes. Ou seja, este homem era extraordinário, predisposto a estar preso. E estar preso com Paulo não era... Eu nem consigo imaginar. É uma situação muito complicada em que ele se foi meter. Mas porque amava estes irmãos. Porque estava preocupado com o estado das coisas. Então Paulo escreve esta carta, que ainda hoje nos traz grande benefício. E porquê? Por causa do Epáfras. Epáfras foi claro que o Senhor está no comando de todas as coisas, mas foi quase o homem que desencadeou esta carta aos Colossenses, que tanto consolo nos traz. Esta carta aos Colossenses foi então escrita muito por causa da sua ação. E ainda hoje beneficiamos dela. Temos aqui várias lições para tirar então da vida deste homem. Alguém que o braço da salvação de Deus pode alcançar, apesar do seu contexto familiar não ser favorável ao Evangelho. Foi alguém que ouviu falar do Evangelho, ouviu falar de alguma coisa que estava a acontecer em Éfeso. E lá foi ele, ouviu o Evangelho, converteu-se, trouxe o Evangelho para a sua terra, para Colossos. De Colossos expandiu o Evangelho ali para aquela zona. Era um homem fiel, um servo, um verdadeiro servo do Senhor, alguém que dizia o que a palavra de Deus diz e não o que as pessoas querem ouvir. E quando percebeu, estava de tal forma firmado na palavra, que quando percebeu que havia falsas doutrinas a entrar, percebeu e agiu. Orou, não ficou só pela oração, predispôs-se a fazer uma viagem perigosa até Roma, predispôs-se a ficar preso com Paulo em Roma, na prisão, e dali veio aquela carta. E assim, nós sabemos, hoje, naquela zona, o Evangelho não prospera como na altura, não é? Infelizmente, na Turquia é praticamente tudo muçulmano, os cristãos, não é um país tão fechado quanto outros, mas não é um país cristão.
E o que é certo é que as falsas doutrinas acabaram por tomar conta. E aquilo ficou, o Evangelho foi-se deteriorando, a presença do Evangelho foi-se deteriorando ainda antes de vir os muçulmanos e tomarem conta daquilo. Na altura ainda não havia sequer, o Maomé nem sequer era nascido. Mas Paulo diz na sua última epístola que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim. Toda a Ásia, que era incluindo estas igrejas, já não queriam nada com Paulo, já estavam a afastar-se. E nós também vemos poderá ter outro contexto, mas há quem diga que mesmo as cartas que João, as 7 cartas às igrejas da Ásia, uma delas é a Laodiceia. Não sei se será exatamente esta Laodiceia que fala aqui, mas também as coisas já não estavam bem. Mas a lição que podemos tirar é esta: não enquanto eu puder fazer algo para evitar que o erro entre na igreja. Que não seja durante a minha vigia, enquanto eu estou aqui, que estas coisas vão entrar. Sabemos, infelizmente, que a tendência das coisas é piorar. Mas que não seja por nossa causa, que não seja por causa de algo que eu faço, ou por causa de algo que eu ensino, ou por causa de algo que eu permito na igreja, que as coisas vão desencaminhar-se do propósito de Deus. Epáfras disse: não, comigo não. Comigo eu vou fazer tudo o que é possível, humanamente falando. Ele fez muito mais do que aquilo que era exigido. Ele podia pensar: eu estou aqui nesta igreja, eu é que sou o responsável, posso escrever a Paulo e tal. Mas não, ele foi ter com Paulo. E graças a Deus pela sua fidelidade, pelo seu ministério, que ainda hoje beneficiamos. Se calhar nunca paramos muito para pensar, mas esta carta que temos foi graças à ação, à preocupação, ao amor de Epáfras pela verdade e pelos crentes. Sejamos pessoas assim como Epáfras, que não vamos ser muito conhecidos, muito provavelmente. É pouco provável que o sejamos nas gerações futuras, mas que possamos influenciar positivamente aqueles com quem lidamos no nosso dia-a-dia. E que estejamos determinados em que, enquanto o Senhor estiver neste mundo, não vai ser por nós que a corrupção do mundo entre na igreja. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, ainda que seja a combater em orações. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cada um de nós a sermos Epáfras.